estamos recebendo os irmãos Carboni. Irmãos Carboni, brinca com esses dois aí, são sócios proprietários. Não é da máfia, não, né? Mas é italiano. É italiano, né? Os dois são sócios proprietários da L4 Construtora. O Leandro já é figurinha tarimbada por aqui, né? Mas o Luciano não. O Luciano é novidade, né? E pôde estar aqui nesse período, especialmente para a entrega dos Seychelles, né? E também para aproveitar aqui para conversar com a gente sobre incorporações, financiamento bancário. Eu estava perguntando para ele se ele aproveitava muito a praia. Ele disse que quase não dá, porque ele fica praticamente o dia inteiro, né, no computador, trabalhando online, né, e está mais dentro da L4 do que o Leandro, é verdade isso? Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Mundial. Muito obrigado pela oportunidade de novo aí, Elano. Boa noite para você. Sempre às ordens. Obrigado. Bom, Luciano, você é a primeira vez que vem aqui, né? Na Sim, rádio, primeira né? vez. E vocês dois são naturais de Cruz Alta, são dessa região, né? E você faz tempo que está em Orlando já? Fazem 2 anos. 2 anos, né? Sim. E atua trabalhando remotamente de lá, né? Administrando e resolvendo as questões da empresa. Você tem uma área que você cuida mais dentro da empresa, não? Então, a gente dividiu algumas responsabilidades para mim, outras para o Leandro, mas é mais a parte de planejamento financeiro, jurídico, contábil, e o Leandro mais comercial e operação de obras. Certo. Você atuava já mais aqui no Brasil, na região de Balneário Camboriú, lá, isso é a região de Santa Catarina? Eu trabalhei por 30 anos numa empresa chamada Louis Dreyfus Company, que é uma exportadora de commodities agrícolas. E aí, por um tempo, por aproximadamente 22 anos mais ou menos, eu morei em São Paulo, ou entre São Paulo e Estados Unidos. Eu já tinha morado 2 vezes nos Estados Unidos por essa empresa, mas a trabalho. E aí, no final, quando chegou perto dos 30 anos, então eu tinha mudado com a minha esposa para Balneário Camboriú. A gente queria ter filho, e aí queria ter filho em Balneário Camboriú. E aí agora essa é a 3ª vez que eu estou morando nos Estados Unidos, agora por conta própria, mas para acompanhar o meu filho, que a gente queria ter lá em Balneário. A gente foi com ele para ele estudar lá. Ah, que legal, estudar. Sim. Já está cursando a universidade? Não, ele é pequeno, está com 9 anos. 9 anos. Fez 10, né? Fez 10 já. Fez 10. Olha o tio Coruja aí. O tio Coruja. Tio Idindo. Tio Idindo, E não deu presente ainda. Não deu presente. Mas ele cobra. Ele cobra, Ele cobra. Tá bom. Não dá para deixar passar. Muito bem, é um prazer recebê-lo então aqui, Obrigado. Luciano, né? Seja bem-vindo à Rádio Mundial. Aí, Juí, não vou dizer porque você já circula por aqui, quando pode vem, né? Quando pode estar por aqui, né? Bastante. E conhece a região também aqui, porque é da região, né? Sim. O Leandro, foi agora recentemente com a cobertura em vídeo também da Mundial, a entrega dos Seychelles, né? Um sucesso a entrega. Exatamente, lá dos Seychelles, né? Um empreendimento. A Mundial estava ao vivo lá, né? Vivo, fizemos uma entrevista ao vivo lá, um bom amigo participou conosco lá. Foi um momento muito simbólico para nós, né? Isso há 2 semanas atrás, exatamente há 2 quartas-feiras atrás. E foi um momento de celebração, vou repetir as palavras que eu dei, mas de muita gratidão, né? É o nosso 4º empreendimento, o 3º incorporado de 9 empreendimentos lançados. A gente tem a 4ª obra, o 3º incorporado, e todas as outras 5 que tem em andamento começando estão incorporadas também. Então a gente muito feliz assim com a entrega e o nosso compromisso com os nossos clientes, né, de entregar rigorosamente dentro do prazo, né? Inclusive já vou antecipar, antes de ontem nós começamos com a terraplanagem do Las Salinas, também dentro do prazo, né? Em respeito aos nossos clientes, aí a gente começou a obra exatamente conforme a gente combinou em contrato, dentro do prazo. Começou, então, nós entregamos os Seychelles, daqui 2 meses a gente vai entregar o Bahia Solano,
E nós ficaríamos então com 3 obras, e agora está entrando Las Salinas, então, e volta para 4 obras ao mesmo tempo, né? 4 obras ao mesmo tempo. Eu queria fazer já um ping-pong aqui, passando para o Luciano, já que você falou, Leandro, de incorporação, né? A gente ouve muito falar sobre incorporação, mas o que é incorporação, né? Que vantagens se tem aí em incorporar, né? Vamos explicar aí para o nosso ouvinte? Vamos lá, eu acho que esse é um dos assuntos preferidos nosso, Elano. E eu acho que eu vou começar a resposta dando um alô para o nosso concorrente, que tem alguns concorrentes que são apaixonados pela L4, né? Bastante. Maioria. Eles cuidam mais da L4 do que da empresa deles, mas... Está sobrando tempo, então. E esse assunto, ele é importante, e eu estou começando a resposta dessa forma, porque essa turma, eles copiam nossos projetos, nossos terrenos, e acho que está na hora de começar a copiar a incorporação da L4, porque é importante, Elano, que o público de Ijuí saiba que vender apartamento na planta sem incorporar é um crime. Então, e a L4 toma bastante esse cuidado, sempre fazendo as suas obras, com todas as suas obras incorporadas, mas muito bem, tentando falar o que é a incorporação, ela é tornar público no registro de imóveis o que vai acontecer, o que a construtora, a incorporadora vai fazer naquele terreno, né? E através de um book de documentos e negativas da construtora e dos sócios, a gente prepara um book de documentos e negativas e entrega no registro de imóveis, e a gente pede para o registro de imóveis incorporar aquele projeto naquela matrícula, onde a gente faz uma pré-individualização das unidades que vão ser edificadas lá, e torna isso público, o que é uma segurança para o nosso cliente, para o comprador. A construtora, ela já está tornando público no registro de imóveis tudo que vai ser edificado lá. Com as matrículas individualizadas. Com as matrículas pré-individualizadas. Isso é uma obrigação. Quem quer vender apartamento na planta precisa fazer isso. Não fazer é um crime. E a L4, ela ainda dá um passo além da incorporação. Ela faz uma incorporação que a gente chama que é a incorporação por regime de afetação. Essa incorporação por regime de afetação significa que cada obra da L4 a gente transforma numa empresa. A gente aparta todas as obras, cada obra nossa tem um CNPJ, vira uma empresa, essa é a incorporação por regime de afetação, e tem uma vida própria, com contabilidade própria, conta corrente própria. Olha aí. Então... E o dinheiro daquele investidor para aquele empreendimento, como ele tem um CNPJ exclusivo e as contratações são lá dentro, o dinheiro que o cliente está depositando na L4, ele fica único exclusivamente para aquela obra, para evitar pedalada, né? O pessoal faz muito de fazer um lançamento e pegar o dinheiro do novo para terminar o velho. E isso não acontece com a incorporação com regime de afetação, né? E eu acho que mais um recado, Lu, que não basta protocolar a incorporação. Divulgar que o número do protocolo e o número de registro está errado, e é crime também. Outro crime, né? Tu tem que ter a incorporação devidamente registrada na matrícula, e só depois disso é que se pode comercializar o empreendimento, né? Olha aí, dado o recado aí, explicado, né, de forma bem objetiva, né? Sim. E cada um já sabe que tem a matrícula do seu apartamento, está comprando, enfim, fica já dá uma boa tranquilizada, né, na pessoa, uma segurança, né? Mais uma segurança também, que a partir da aprovação do projeto na prefeitura, quando tu incorpora, a construtora, ela necessariamente precisa fazer e construir o projeto de forma fidedigna conforme tu fez o registro. Não dá para mudar no meio do caminho, não dá para fazer puxadinho, porque depois que está incorporado não tem mais volta, é outro respeito ao cliente, né? E aí até, acho que dando um recado também, o Habite-se do Seychelles saiu em tempo recorde, agora a individualização, como já tem a incorporação, que é uma pré-individualização, a individualização e as matrículas definitivas também saem muito rápidas. A gente acredita agora, entregamos a documentação já semana passada, mais 15 dias no máximo a gente já vai ter
as matrículas individuais de todos os clientes do Seychelles. O do Bali, que foi nosso terceiro empreendimento, foi em tempo recorde em Ijuí. Olha aí. 15 dias. Agora batemos recorde, né? Seychelles. Seychelles bateram o recorde. Muito bem. A sua área de formação, o Leandro é engenheiro, né? Isso. E você também é dessa área, não? Eu sou formado em comércio exterior. Comércio exterior. E todos esses 30 anos que eu trabalhei na Dreyfus foi na área de comércio exterior. Comércio exterior. Sim. Olha que legal. E agora, atuando nessa área especificamente, quanto tempo já você atua nessa área? Vocês atuam nessa área de construção? 10 anos. A 10 L4 anos. está fazendo 10 Tá anos. fazendo 10 anos. Antes não... Dia 30 de julho faz 10 anos. 30 de julho. 30 de julho. Eu não vou esquecer porque é junto com o meu aniversário. Mas deixa eu te ajudar na pergunta também. Por que a gente abriu uma construtora? Somos investidores no ramo imobiliário há muito tempo. O Luciano há muito mais tempo que eu. Investidor no ramo. Desde que ele foi morar em São Paulo, então ele foi investidor tanto lá em São Paulo quanto na região de Balneário Camboriú. E lá em 2013 começou a ideia de nós abrirmos uma construtora para fazer alguma coisa e conhecer o mercado imobiliário. Mas daí, de fato, a gente abriu o CNPJ em 2015. Então, 2015. E aí a gente botou bastante energia. Eu ia perguntar, porque para começar e para tocar várias obras assim, né, de repente, ou você tem um capital bastante grande para injetar, ou você é muito hábil para vender tudo, né, em tempo recorde. Eu acho que é a primeira opção, porque o primeiro empreendimento nós fizemos ele, construímos todo, e depois que a gente colocou para vender. Foi isso, O segundo empreendimento nós construímos ele também, e 6 meses antes dele estar pronto, estava na fase de acabamento, a gente colocou para venda. Já o terceiro projeto, daí já foi um projeto em venda em planta depois da incorporação. Mas a arrancada foi com uma grana injetada, investida, né? Até hoje. Até hoje. É uma outra coisa que a gente gosta de falar, que a gente não vive da L4, né? Vive a L4. A gente vive a L4, mas não vive financeiramente dela, né? Então, nesse tempo todo, assim, a nossa velocidade de crescimento foi porque a gente reinvestiu todo o dinheiro que a gente foi ganhando, e por isso a velocidade das coisas, né? Fomos arrojados. Sim. E acreditamos muito em Juí, cada vez mais, né? Mas pensando que daqui a pouco mais vocês querem desfrutar, né, Sim. do resultado da L4, né? Sim. A gente, de alguma forma, está desfrutando bastante, porque a L4 está nos trazendo bastante prazer. Isso. É divertido. É divertido. A gente acredita que está fazendo está deixando um legado e está construindo uma empresa muito bonita. E hoje você se dedica 100% a L4? Ou tem outros negócios também? Eu diria que 85% L4. Também eu tenho um ex-chefe meu da Dreyfus, ele também saiu da Dreyfus, também fechou seu tempo na Dreyfus. E a gente tem uma fazenda em Minas que a gente planta oliveira. Olha só, puxa vida. E aí no sul de Minas, em uma cidade chamada Passa Quatro. Passa Quatro. Ela toma muito menos tempo que a L4. Mas aí a gente, quando saiu da Dreyfus, a gente comprou essa fazenda e estamos plantando oliveira. Esse ano deve ser o primeiro ano de colheita. E aí vamos produzir azeite de oliva. Azeite de oliva. E hoje os azeites brasileiros estão sendo premiados, né? Gaúchos, né, sendo premiados mundialmente aí. Sim. Até ultimamente um gaúcho foi, dentro de um segmento, o melhor do mundo, né? Exatamente. Então o Brasil está provando que tem condições de fazer azeites de tanta qualidade ou até melhor, né, do que no restante do mundo. E agora deve ser também uma atividade muito prazerosa, né, trabalhar com essa área, né? Também. Você fica ali olhando, esperando os frutos chegarem, né? Tem toda uma atividade ali de colheita, né? Sim. Enfim, depois tem toda essa parte do esmagamento para fazer o azeite, enfim. Sim. E vai chamar como o azeite? É uma boa pergunta, né? A gente ao longo desse ano a gente ainda precisa comprar a fábrica, né? A primeira colheita a gente acha que faz talvez com pouca produtividade, mas a gente vai fazer esse ano em novembro, mas a gente ainda vai esmagar num terceiro. Sim, mas porque o investimento é alto também, né, para você comprar. Muito na fazenda, depois na plantação é super longo prazo. A gente já está indo para o 5º ano. Esse ano vai ser o primeiro ano de colheita, mas a produtividade deve ser baixa, a gente deve produzir o azeite num terceiro, mas aí, esse ano a gente ainda precisa comprar a fábrica para no ano que vem já esmagar dentro de casa. Fábrica própria. Muito bem. E aí eu acho que tem esse desafio de escolher o nome.
tem o desafio. Pedir ajuda para a agência Jung. É verdade. É parceiro nosso, eu, Janel e a Emília. Que legal. Eu estou misturando aqui os assuntos porque também é a primeira vez que o Luciano vem aqui para conversar com a gente. A gente gosta de saber muito de novidades, né? Sim. Mas voltando para a L4, são 3 obras em andamento, né? O Highlight, o Square e o McClare, né? McClare. Esses 3. Então, para a entrega do Seychelles, nós ainda temos o Bahia Solano, então, que vai ser entregue daqui 2 meses. Tá pertinho, então, hoje, 2 meses, hoje são 4 obras, começando a quinta, né? que começou a terraplanagem antes de ontem aí do La Salinas. Então, saindo o Bahia e entrando o La Salinas, ficam 4 ao mesmo tempo, né? Então, nesse momento, terminando o Bahia, e em fase de construção, Highlight, Square e McClare, todos dentro do prazo. Dentro do prazo. Rigorosamente dentro do prazo, né? É bom salientar. Isso deve ser um alívio muito grande para quem compra com vocês, né? Com certeza. Tudo dentro do prazo, além dentro do da cronograma. incorporação. Além da incorporação. Aí é a segurança, né? A segurança do investimento. Por isso a ênfase de falar que é rigorosamente dentro do prazo. O La Salinas fica onde, Leandro? La Salinas fica na Avenida Pindorama, lá no finalzinho, perto da rua que sobe do Posto do Ganso ali, perto sim. da Boa Forma. Dentro da Boa Forma, região alta. Cara, lá. fica acho que 50 metros da Boa Forma. Na Avenida Pindorama, quando ela liga no asfalto que vem do Posto do Ganso. Pô, e tem novidade também com relação à Tríade Tower, aquele lançamento que a gente acompanhou de perto lá, uma obra assim cinematográfica, né? Um projeto fantástico, né? São 3 torres e acredito que serão as torres mais altas de Juiz, estão em lugar alto, né? Sim. Vocês diziam na época do lançamento de que em dias de tempo bom seria possível enxergar Santo Ângelo. Com certeza. Você confirma isso? Confirma. Lá em janeiro, quando a gente fez o sorteio do carro elétrico da campanha de 24, a gente fez uma divulgação. O lançamento ainda vai acontecer no 2º semestre, o lançamento oficial, né? Mas lá naquele momento a gente fez uma divulgação que era para mostrar para o público o que nós estávamos querendo fazer e o tamanho daquela obra. Nesse momento nós já estamos com o projeto aprovado, com o alvará de construção aprovado e já foi protocolado no registro de imóveis para fazer a incorporação. Então logo nós vamos ter aí a incorporação em mãos, e aí logo que nós tivermos a incorporação a gente vai fazer o lançamento oficial do empreendimento. Mas de fato são 3 torres, um projeto disruptivo para a região, é o maior empreendimento imobiliário de Ijuí e da região, e a gente está muito feliz com esse projeto, porque eu até outro dia estava falando com o Andrei, abraço aí para o Andrei, que a gente está colocando aí definitivamente Ijuí no cenário nacional da arquitetura e grandes obras, né? O Luciano, você também tem dá teu pitaco na questão dos projetos, enfim, nas ideias. Não teria como não, né? Mas tem algum dedo seu aí nesse Tríade Tower, por exemplo, trazendo alguma inspiração de fora, já que você mora em Orlando? Não, acho que sim, acho que a gente tem algumas responsabilidades que são divididas, mas novos projetos a gente trabalha forte juntos, e o Tríade, a gente foi muito feliz por uma ideia do Leandro, por o Leandro encontrar e trazer para nós as arquitetas. São arquitetas extremamente profissionais, com escritório, experientes nesse tipo de projeto de multiuso. Esse já está sendo o 5º projeto delas, desse porte. Lembrando que o Tríade vai ter mais de 83 mil metros quadrados construído. E as arquitetas, hoje elas têm escritório em Porto Alegre, São Paulo, são arquitetas renomadas, extremamente profissionais, com experiência nesse tipo de projeto robusto, né? E o Leandro foi buscar as arquitetas, acho que foi muito feliz na escolha, né? Sim. O projeto ele nasceu muito rápido e muito pronto, assim, na primeira versão, justamente pela experiência, né? A gente não queria inventar roda, e a gente precisava ser assertivo desde o início. Então, o projeto ele nasceu nas mãos das arquitetas, que já tinham experiência, e elas também trouxeram para nós, nos colocaram
em contato o pessoal que faz a fundação, o pessoal que faz o estrutural, que também tem experiência nisso. Então a gente não está aprendendo nada, não está inventando nada. Já nasceu correto. E a comercialização, como é que está indo? Nesse momento a gente não está comercializando. O que a gente está fazendo são pré-reservas. 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 Só pré-reservas. A venda especificamente a gente vai fazer só quando sair a incorporação, justamente em respeito aos nossos clientes, ao público, que é o que começou a nossa conversa. Mas já hoje. tem alvará aprovado, essa é a grande notícia, e protocolado o registro de imóveis. Foi o maior projeto privado que passou pela prefeitura. É isso? O maior projeto privado que já passou lá pela prefeitura. E no registro agora também, né? Diga, Luciano. Acho que esse ponto que o Leandro comentou, voltando nesse assunto da incorporação, esse ponto que o Leandro comentou, que o Tríade, a L4, através do Tríade, ela vai colocar Ijuí no cenário nacional da construção civil. Sim. Então, esse assunto da incorporação, ele precisa ser debatido, a gente precisa trazer ele para uma conversa, para um debate público, porque nós colocando Ijuí no cenário nacional, a gente por princípio e até mesmo por obrigação, nós precisamos profissionalizar o mercado imobiliário de Ijuí, porque ela vai para o mercado, ela vai para o cenário nacional, Ijuí. E o material que a gente está fazendo do Tríade hoje, necessariamente, todo o material que a gente está fazendo para o lançamento, necessariamente ele precisa estar em inglês e francês, porque nas pré-reservas hoje tem demanda de cliente fora do país querendo comprar o Tríade. É isso, é? Exatamente. Puxa, então todo o material que a gente está fazendo para o Tríade, ele necessariamente ele precisa ter português, inglês e francês, que já tem reservas de clientes fora do país querendo vir para Ijuí, querendo comprar o Tríade. Então, nós por princípio, desde sempre e por obrigação, a gente precisa tratar esse assunto da incorporação de forma pública. A gente também vai pedir formalmente uma ajuda desse assunto e de fiscalização para o pessoal da CI, porque a gente entende que a CI cresci, né? A CI cresci, porque a gente entende que a CI ela quer ter empresas profissionais no seu quadro de associados e que não estejam cometendo crime, né? Então, acho que a gente esse assunto a gente precisa trazer ele para ser debatido publicamente, e a gente vai pedir ajuda por exemplo, para a CI, né? Para trazer esse assunto, porque nós vamos colocar Ijuí no mercado nacional, nós temos que ter um mercado profissional, né? Esses compradores são investidores, são pessoas que têm intenção de vir passear, morar, tem ligação? Tem dos dois. Tem dos dois tipos. Tem gente que é brasileiro, que é da região, que foi viajar, que foi embora, está trabalhando. A gente tem clientes, é importante falar que tem da Alemanha, tem da França, tem do México. México também. Cara, já temos clientes, né, e já recorrentes. É muito interessante. Como é que chegou isso para esses compradores estrangeiros, essa proposta? Então, hoje a rede social, ela anda o mundo, né? E a gente não consegue medir. Vai viralizando. Assim como o nosso patrocínio com o São Luís está nos levando para o mundo inteiro, né? Então o pessoal vê isso nas redes sociais, acompanha a região e vê as coisas acontecendo, fazem contato com os corretores parceiros e aí chegam na gente. Muito bom, foi um prazer recebê-los aqui, um prazer conhecê-lo, Luciano, e recebê-lo aqui na Rádio Mundial. Seja sempre muito bem-vindo, assim como o Leandro é, né? A casa é sua. Obrigado. Parabéns para vocês pela ousadia, né? Pelo empreendedorismo, né? Pelo arrojo, né? Que vocês têm empregado nessas obras, né? E pela visão que vocês têm. E precisa muita coragem também para fazer, né? Sim. Um projeto como esse Tríade Tower, né? Alguém ousar fazer aquilo que ninguém fez até agora, né? Sim. Vocês são desbravadores. Sim. Né? Sim. Eu acho que tem uma parte de ousadia, mas muita responsabilidade. Lembrando que o nosso cliente sabe disso, mas é importante a gente comentar também que a L4, todas as suas obras, tanto as entregues como as hoje em andamento, todas são feitas com
recurso próprio. Não tem financiamento bancário. Outro dia a gente escutou que para obter financiamento bancário precisa querer e poder, né? Mas assim, de forma verdadeira e transparente como é a L4, a gente precisa completar essa frase, né? Precisa querer, poder e precisar. Né? E a L4, ela nesse momento ela não precisa, ela faz todas as suas obras com recursos próprios. E a questão do poder, hoje a L4 ela tem linhas aprovadas em absolutamente todos os bancos que ela trabalha, que é o Sicredi, o Itaú, o Banco Safra e a Caixa. Em absolutamente todos os bancos que a L4 trabalha, ela tem linha Clean aprovada, mas ela não precisa. Ela pode, mas não precisa. Ela não toma esses empréstimos. Acho que e não é feio tomar dinheiro no banco, né? Eu acho que o feio é tomar hoje com uma Selic, ou nos últimos 3, 4 anos, tomar dinheiro no banco com uma Selic de 2 dígitos. Então, acho que o nosso também, acho que esse é um assunto importante a gente trazer. Eu acho que fica o nosso recado também para o pessoal que quer comprar apartamento em planta, para tomar cuidado, as empresas que precisam tomar dinheiro no banco, eu acho que é importante as empresas, o comprador também olhar o balanço da construtora, o endividamento da construtora, se ela incorpora, se ela não mistura dinheiro numa obra para outra. Eu acho que esse tipo de cuidado, o comprador de apartamento na planta, ele precisa ter. E ele sabe que ele tem tudo isso na L4 de forma Inclusive, sempre a gente muito estimula os corretores para que, se quiserem olhar o balanço lá, a legal, gente está sempre à bom. disposição, nosso balanço é auditado. Tudo bem, obrigado, Leandro, obrigado, Nós Luciano. que agradecemos. Sucesso Mais do pra que vocês. tudo, acreditando em Ijuí. Isso aí, Investindo isso forte é importante. Um abraço, E aí muito obrigado. E se as pessoas reconhecem isso, elas vão investir, vão comprar de vocês, né? Porque sabe que vocês estão apostando na cidade, vocês têm todos esses diferenciais aí. Amém. Sucesso cada vez mais. Então, a gente tem, hoje, só para complementar, desculpa, mas fora o terreno do TRID, a L4 hoje tem um land bank, terrenos para mais 14 anos de obra em Ijuí hoje, fora o TRID, que vão ser perto de 9, 10 anos de obra. Fora isso, a L4 tem comprado em Ijuí terrenos para mais 14 anos de obra. É uma empresa que acredita muito em Ijuí. Ela está aqui para ficar. Muito bom. Conversei aqui com o Luciano e o Leandro Carboni, sócios proprietários da L4 Construtora, falando sobre os lançamentos, sobre as obras em andamento, sobre as novidades, sobre incorporação, né? Enfim, todos esses detalhes que a construtora toca. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.